Olha, aproveitando esse momento que é tão importante quando se fala de empreendedorismo, eu vim aqui e fui atendido pelo meu querido amigo Geraldo Rufino, que eu acho que é um exemplo quando se fala de empreendedorismo. Porque esse moço aqui é um exemplo maravilhoso. A gente já contou a história dele no programa, muita gente já sabe. Para quem não sabe, o Geraldo Rufino foi um catador de latinhas quando pequeno. Depois, com a sua empresa e com o seu trabalho sensacional, tem hoje uma empresa muito próspera e é um exemplo digno de empreendedorismo. Eu queria que você pudesse, se puder, nos dar uma mensagem para estes jovens empreendedores que estão aí começando e precisam tanto ter um norte, um caminho, e você tem esse caminho para dizer como exemplo. Olha, para o jovem que está começando, na realidade eu não sou expert em nada, eu vou dizer para ele um pouquinho do que eu fiz. Então é muito legal você ser um exemplo, né? É o que eu fiz na prática, então não é que eu estudei, que eu vi, que eu li, não, é o que eu vivi. O que eu vivi no empreendedorismo? O que eu tinha no momento dentro da minha possibilidade. Porque às vezes as pessoas querem falar em empreendedorismo e ficam imaginando um projeto, um grande projeto, um investidor, o dinheiro emprestado, financiar uma casa, um carro, pegar um fundo de garantia. Cara, não é isso. O empreendedorismo é um sentimento que você, a hora que você tem vontade de fazer, você pode começar agora. Não importa se você está empregado em algum lugar, se você é funcionário público, ou se você tem qualquer atividade ou não tem atividade nenhuma. O empreendedorismo é um estado de espírito que você decide ter a iniciativa de fazer alguma coisa, ser produtivo, para poder ser gerador de oportunidade. Porque empreender é ser produtivo, ser gerador de oportunidade, assumir responsabilidade, saber que o passivo é para você, mas que você vai gerar riqueza para você e para mais alguém. Mas que você tem que assumir a linha de frente e ser o empreendedor, ser o cara que chega de manhã e vai fazer. Se você não tem recurso nenhum para começar, vai vender alguma coisa e pedir emprestado, não. Começa onde você está. Começa como empregado, porque assim, se você é empregado, mas se você pensa como empreendedor, você já começa a empreender lá. Então o empreendedorismo é possível para todo mundo que tenha dentro de si essa iniciativa de querer ser gerador de oportunidades. E para isso você não precisa nem de um monte de dinheiro, nem de ter o próprio CNPJ, nem de ter sair de uma empresa, sair de uma estabilidade, pôr em risco a sua família. Você só precisa mudar de atitude, mudar o jeito de pensar, empreender e assumir a responsabilidade, não ficar terceirizando culpa, ficar esperando que o governo melhore, que a política melhore, que a economia melhore. Não, empreender, você pode empreender a partir do momento que você muda o mindset, o jeito de pensar. Quando você tem uma ideia, acredita nela e começa a fazer. Isso é empreender. E todo mundo pode, por isso que não tem nada a ver com condição social, com status, com formação, tem a ver com sentimento e com atitude de dar prosseguimento àquilo que você se determinou a fazer com paixão. Geraldo, para a gente poder amarrar isto, estamos vivendo, acho que, um momento muito interessante no país. Existe uma esperança forte no meio empresarial com relação a estes momentos que estamos vivendo e que estão por vir. Me parece que isso é palpável, é verdadeiro, né? É real. E sim, as pessoas dizem que o país está no pior momento. É um equívoco. O país está no melhor momento. Porque, assim, existe todo quanto é tipo de crise. A crise que está agora é política. Cara, a crise política é a única que você tem o poder de mudar. Então você muda. Só que a crise política, quando ela acontece, ela desencadeia outras crises. Então é claro. Mas, por outro lado, em vez de você olhar o copo meio vazio, olha o copo meio cheio. Quando desencadeia tudo, você tem a oportunidade de encher com água limpa. Você tem a oportunidade de rever o que não estava correto. Você tem a oportunidade de começar de novo. E todo começo você tem mais chance. Basta que você encare que é um recomeço. E o Brasil está numa fase de reconstrução. Reconstrução, o nome já fala, muito trabalho. Se tem muito trabalho, tem para todo mundo. Isso é positivo. As pessoas ficam olhando o problema. Não existe um problema. O problema estava lá. Agora o problema está exposto. E a solução depende de nós. Agora você vai terceirizar a culpa, ficar esperando que mude a política, que mude o regime, que mude o tributo, que mude a lei. Não. Muda você o jeito de pensar e começa já a fazer, dentro da sua possibilidade. Se cada um de nós começarmos a entender o que nós podemos fazer pelo nosso país e pelo próximo, que é empreender e gerar oportunidade para mais alguém, nós transformamos o país. Não é o país que transforma as pessoas, são as pessoas que transformam o país.
Geraldo Rufino, meu querido amigo, muito obrigado e a gente está sempre com você, viu? É um prazer estar com vocês sempre, vocês já são do coração. E a gente continua o especial para o canal Band News, até já.